Vou colorir aqui na minha tela, pelo amor de Deus, porque o negócio que tá aqui, pelo amor, a escuridão que tá aqui, pelo amor de Deus, socorro. Aí deixa eu ver aqui, fica melhor. Entendeu? Porque apareceu dois negócios aqui, aí eu vou contar. Duas da Hatsunico e duas do Tom Filho. Uma do Tom Filho e uma do DJ soltou aquelas agulhas aqui pra gerar perder a consciência. Entendeu? Enfim, eu vou cantar. Tchau! DJ soltou aqui na sequência que vai gerar perder a consciência. O gravidez e a mente dispara. A sexta-feira vi anunciar, ela voltou. Ela voltou, chamando a atenção.